A paz do Senhor, queridos. Vamos lá, terceiro módulo do nosso curso de células, de líderes de células. Então vamos lá, hoje é o processo de discipulado na Igreja Metodista. Eu sou a pastora Lídia, esposa do pastor José Carlos, da Igreja Metodista. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de ensinamento, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para fazer a Tua obra e sermos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos. Abre a nossa mente para receber a Tua palavra e que faça sentido essa palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Processo de discipulado na Igreja Metodista. Há um propósito definido e pessoal em Deus ter criado o homem. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus antecede a toda a criação e é eterno. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Amém, queridos? A existência humana é dependente de Deus. Tudo se resume no nosso Criador. Tudo volta, tudo está em Deus. A vida plena é condicionada à dependência de Deus. Todo o processo de discipulado deve considerar isto. Amém, queridos? Então, fique ligado naquilo que Deus está falando para você. A importância e aplicação do discipulado. O discipulado é mais do que obtenção de conhecimento, do que um modelo de inspiração ou de uma busca por mais santidade. Para nós cristãos, o discipulado é um natural relacionamento de amor com o nosso Deus. Olha que lindo isso. Campanhã 2012 diz: discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. Discípulos com ensino bíblico transformam o mundo. O discípulo foca na formação espiritual de pessoas. O discipulado foca na formação espiritual de pessoas. São oportunidades e estímulos para promover o crescimento que só Cristo pode dar. Qual é o objetivo, então, do discipulado? Aperfeiçoar a todos em sua integralidade, formando o caráter do discípulo, desenvolvendo uma espiritualidade cristocêntrica. Cristo tem que estar no nosso coração, no centro do nosso coração, que privilegia o servir. Jesus falou, não é? Aquele que quer ser o maior que seja servo de todos, dando conhecimento bíblico e teológico essencial, moldando a liderança através da prática. Então, quais os eixos da formação? O primeiro eixo é o pessoal. Cristo tem que agir no nosso caráter, queridos. Nós precisamos de mudanças e sem a ajuda do Espírito Santo isso não será possível. Nós precisamos pedir ao Pai essa mudança. E, primeiro, precisa de haver uma transformação, um desenvolvimento elevado do nosso caráter. O caráter é a forma com que nós agimos, as formas com que nós estamos acostumados a fazer. São as nossas ações. E existem coisas que não provêm de Deus para nós. E nós precisamos de mudança. Amém? Educacional. Então, nós precisamos de aprender. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria e conhecimento. Conhecimento são as coisas que já estão aí, que Deus já deixou para que nós pudéssemos saber. Então, leia livros, leia a Bíblia, busque conhecimento.
os conteúdos são relevantes da fé cristã. E o relacional, que é a interação e relacionamento com outras pessoas, para edificação mútua e capacitação ao exercício ao ministério. É muito importante que você receba isso, queridos. A palavra de Deus em Provérbios diz que contra o solitário insurge-se a verdadeira sabedoria. Então procure ajuda, veja as pessoas que têm exemplos para te dar e, em nome de Jesus, não fique só. Discípulos e discipuladores. Características dos discípulos. Bom, a primeira característica é que o discípulo, ele foi batizado, ele aceitou a Jesus e ele foi batizado. Uma coisa muito importante na nossa igreja, tem um curso de batismo e você precisa de incentivar todos que estão indo à sua célula a fazer esse curso. Ele também está empenhado a conhecer Jesus por meio da leitura da palavra todos os dias. É interessante, eu leio a Bíblia e eu leio o livro de Provérbios. Eu aprendi que lendo o livro de Provérbios todo dia, eu tenho assim uma renovação, uma esperança, né? E eu leio sempre do dia do mês. O capítulo é do dia do mês. E também os livros, né, que nós lemos, enfim, é muito importante que você tenha essa caminhada de leitura da Bíblia. Nós precisamos de receber isso em nosso coração. Também orar diariamente ao Senhor Jesus. Também buscar conhecer a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. E nós precisamos de buscar a sua presença. Ele é o nosso maior amigo. Ele está perto de nós. Só que nós precisamos de considerar a presença dele. Amém? É um amigo que está sempre conosco, mas nós podemos ignorá-lo ou reconhecer que ele está perto e que ele fala conosco, que ele interage conosco. Basta nós querermos. Também participa ativamente das celebrações, né, da igreja, pelo menos uma vez por semana, ouvindo a Deus. Também retribuindo, né, seu amor, entrega e devoção. Então, nós precisamos de buscar a presença do Senhor, nós precisamos de entender que tudo isso tem a ver com as características do discípulo, né? Então, fique ligado, porque nós precisamos de ter também esse compromisso. Também como característica do discípulo, né? Ele também cumpre as etapas e experiências de crescimento espiritual. Nós temos um curso chamado Metodista College, que tem então ali o curso de integração, os primeiros passos, descobridor de destino, tudo isso você vai estar aprendendo, né? Eu espero que você, para estar aqui, já tenha passado por todos esses processos, né? E agora o curso de liderança de células. Então, são os processos que nós precisamos de passar para chegarmos aonde o Senhor deseja para nós, não é? Também participar de uma célula da igreja. Então, se você já está ali estudando para ser líder, é porque você já faz parte dessa célula. E também receber a indicação de quem será o seu discipulador. E aí você inicia, né, um relacionamento de amizade, vida na vida com ele. Outra característica dos discípulos, né, é que busca conhecer o seu discipulador, ouvi-lo, compreender o que Deus está dizendo por meio da vida dele. Também pergunta, né? Pode tirar dúvidas sobre a fé, sobre algum assunto relacionado à igreja, à vida com Jesus. Ele também procura intencionalmente estar com seu discipulador, com regularidade, né? Amizade, a vida na vida, companheirismo, saber que pode contar com o outro, né? Então, assim, marcando momentos para conversar, para orar juntos. Também procura prestar contas, né? A gente precisa, quando nós estamos recebendo um relacionamento com o outro, a gente precisa de alcançar o coração. E muitas vezes nós vamos precisar de falar alguma coisa que seja assim, um ajuste
E nós vamos, como discipuladores e discípulos, precisar de falar isso, né? Então, nós vamos precisar de nos acertar de acordo com a palavra de Deus, né? Vai precisar de interagir, de se ajustar em relação à fé, as coisas que pode ser que o outro esteja fazendo que não é bom, que a gente vai precisar de falar, né? Então também busca ser fiel, mordomo nas finanças, né? Sendo fiel dizimista, generoso, ofertante na casa de Deus. Então tudo isso é uma característica do discípulo. Agora, as características do discipulador, né? Então, assim, antes foi a característica do discípulo. Agora eu vou falar as características do discipulador. Há uma diferença, não é? Então, vamos lá. O discipulador, ele decide crescer em seu relacionamento com Jesus com empenho. Ele tem que ser o exemplo, não é isso? É um líder comprometido com a visão e com a missão da igreja. Sabe que está ali porque faz parte de uma família, que é um filho amado. É um discípulo fiel, dizimista, ofertante, primiciador na casa de Deus, ou seja, tudo é algo que a gente faz de melhor, não é? É isso. É um exemplo da vida cristã, vivendo com Jesus, como Jesus viveria, né, em todas as circunstâncias. Continua e estar crescendo em seu relacionamento e amizade e apoio com seu discípulo. Outra característica do discipulador é que pratica disciplinas espirituais, né? Inclui movimentos espirituais, né? Campanhas, jejuns, leitura da Bíblia. Às vezes as pessoas que estão iniciando não têm ainda esse entendimento, mas aquele que já é discipulador precisa de ter esse entendimento. Recebe seus discípulos e procura conhecê-los, desenvolve relacionamentos de amizade, orientando, não é? Sempre agindo dessa forma, corrigindo com amor, quando necessário. Fornece apoio ao crescimento do seu discípulo espiritual, não é? Indicando ferramentas, livros, né? Esses processos, os retiros da igreja, por exemplo, quando houver. Também fornece os meios para que encontre sempre o que precisa de orientar através também da oração. Um líder imediato na rede de células para situações que fogem à sua alçada. Então, se o discipulador não consegue ajudar totalmente, o outro vai pedir ajuda para o pastor, né, para a pastora. E está disponível para orientar e apontar sempre para Jesus, né? Está atento às causas de aparência do mal. Se a gente entende que aquilo não é bom, a gente tem que falar, a gente tem que procurar entender o que está acontecendo para corrigir, né? É zeloso, é perseverante, né? E tem sempre aquele desejo de crescer espiritualmente, né? Junto com a liderança. Também está atento aos sinais de dificuldades, problemas da vida do discípulo, né? Procura ajudar em graça, sabedoria e perseverança, nunca desistindo, né? Está sempre pronto para servir, né? Aquela toalha e a bacia, né? De lavar os pés. Entendeu a orientação bíblica dada pela igreja sobre paternidade espiritual. Nós não podemos nos sentir órfãos porque Deus é o nosso Pai e nós precisamos trazer essa revelação para o outro também. E estar sempre atento a ter sua vida financeira em dia diante de Deus e da sociedade. Tudo isso é muito importante, né? Então, princípios de discipulado pessoal. Nós temos a cobertura espiritual. Nós oramos por aquele que está ali diante de nós, que nós estamos cuidando, encorajamos. É um ministério, é uma prestação de contas. Estados de compromisso com Deus no discipulado.
Então, os estados de compromisso com Deus no discipulado começa lá no centro. Então, o primeiro é o encontro com Deus. É o encontro de estarmos na presença do Senhor ali. O segundo estado é o da convivência. O terceiro é o relacionamento. O quarto é a doação. E o quinto é a intimidade. Isso tudo tem a ver com aquele processo de nós estarmos subindo sempre nessa cadeia de relacionamento. O que é um encontro? Um encontro, o público-alvo, são as pessoas sem compromisso declarado com Deus, que, na verdade, eles precisam que seja declarado assim e revelado plenamente em Cristo, né? E o objetivo é falar do amor de Jesus para essas pessoas, né? Fazer a igreja conhecida como um lugar de fé, de esperança e amor. E qual a estratégia a gente vai fazer com que essas pessoas encontrem esse encontro? Bom, atingir pessoas sem compromisso elas estão ansiando por libertação, pela cura, pela paz e o conhecimento de Deus. E mesmo sem querer estar numa igreja, né? É preciso apresentar um caminho que elas encontrem Deus e aconteça isso genuinamente na vida delas. O propósito mais evidente nesse estado é missões. É quando a gente vai às ruas, quando a gente vai falar do amor de Jesus, não é? E a gente vai, e a gente conversa, e a gente diz. Aquele momento não é um momento de julgar ninguém, mas é aquele momento assim da gente dizer: Jesus te ama, você pode ser diferente, você pode estar num outro lugar. O encontro, né? A convivência. Qual é o público-alvo? Pessoas ainda sem compromisso com a igreja. E qual o objetivo? Revelar a importância em ser igreja de Cristo e como ela é relevante. A igreja é relevante para cada pessoa. Qual a estratégia? Trabalhar para que esta pessoa perceba a igreja um ambiente de cuidado. Então, nós precisamos de focar nisso, não é? Quando a gente fala de convivência, nós estamos já lidando com essa pessoa, vamos falar que a igreja é um ambiente de cuidado, né? Então, é um convívio para que ela passe, né, a conhecer, que ela cresça, que ela se fortaleça, né? Nós precisamos, lógico, de conhecer os seus interesses e as suas necessidades, né? Mas que ela seja levada a ligar-se à igreja local, não é? E o propósito mais evidente nesse estado é a adoração. Então, traga aquela pessoa para adorar no domingo, que ela se sinta fortalecida e abençoada de estar aqui. E o relacionamento? O público-alvo são as pessoas que precisam fortalecer o seu compromisso com a igreja local. Então, o objetivo é trazer o coração dessa pessoa, que uma vez que ela já faz parte da igreja, da família espiritual, é necessário que ela se permita ser cuidada. Então, além disso, é importante ressaltar a importância dela quanto a servir e atuar com os seus dons, talentos. Então, ela precisa assim de fluir mais, ela precisa de estar mais. Então, qual é a estratégia? Instruir a pessoa a desenvolver o seu papel dentro da igreja e tomar uma decisão de começar a crescer e ser cuidada. O propósito mais evidente nesse estado é a comunhão. Então, sinta aí o desejo de buscar outras pessoas que precisem da nossa ajuda nesse sentido. Doação. Público-alvo. Membros que estão se tornando discípulos. Olha que lindo! O objetivo: que cada membro saiba seu papel no corpo através de cuidado e direcionamentos, preparando-se para servir, para cuidar dos outros. E estratégia: um cuidado intensivo, específico para solidificar sua identidade em Cristo e a sua função no reino. E qual é o propósito mais evidente desse estado? O ministério, trabalho na igreja. E para terminar, na nossa escala de valores aqui,
E esse tempo que estamos juntos, a intimidade. O público-alvo, cristãos vivendo o estilo de vida como discípulo, né? Coisa linda. E o objetivo, cada membro sendo discipulado, se tornando um discipulador. Então, se você já está nesse estágio, está na hora de você começar a discipular outros, vivendo uma linda e profunda intimidade com o Senhor. E a ponto de poder caminhar segundo a vontade de Deus. Quais as estratégias, né? Apoiar e potencializar a prática de um caminhar natural de discípulos maduros. Com Deus, por si só. O propósito mais evidente nesse estado é o discipulado. Então, que Jesus abençoe sua vida. Vamos para o próximo tópico, a aula 4, tá? Muito boa. É sobre multiplicação de células, então fique conosco.